Beleza, Jean? Arrasou, cara. Obrigado. Quebrou tudo. Temaço. Samba jazz mesmo, daquele samba jazz mesmo. Porra. Tudo bom. Gente, eu tô aqui com o Jean Charnot, super talento, um músico maravilhoso, jovem compositor, violonista, guitarrista, o que mais? Porra. Um monte de coisa, né, Jean? É. Muito bacana ter você aqui, cara. Obrigado, porra. Obrigado pela presença. Nelson Faria, meu mestre aí, que me ensinou aí 17 anos de idade, as primeiras aulas de guitarra, improvisação. Fiz esse X-tudo agora, misturei tudo, violão com clássico, com jazz, aí ficou essas coisas. Eu lembro quando você chegou aqui, cara, a primeira vez, quando eu te conheci, que você veio estudar comigo. Tu era moleque. Eu tocava clássico já um pouquinho, né? Tocava clássico. Tava fazendo aquele concurso lá no Souza Lima, não sei o que. Sempre perdi aquele negócio da minha avó, ela me levava pra tocar lá. Eu ficava lá, aquele negócio de banquinha. Aí chegou aqui, eu comecei a te aplicar no jazz, né? Aí, pô, jazz era... Depois eu fiquei viciado em jazz. Fiquei uns 3 anos só de bebop. Mas é muito bom, música é diversão, é isso. Ficou um tempo aqui comigo, você ficou Não, mas eu fiquei assim meio... Uma época eu fiquei assim, indo avulsamente e tal, aí vinha e voltava, aí assim, me passava um monte de coisa que não tinha tempo às vezes de lembrar tudo, que era aquela informação toda, aquelas coisas. Pra mim na época eu era novo, assim, eu não conseguia até... Mas eu adorava, assim, eu lia as coisas depois... Assim, aplicar mesmo, a gente só aplica depois de ano, né, agora. É engraçado, tem uma coisa interessante que eu vejo assim, por exemplo, eu que tenho... Já tive muito aluno mesmo, né, um monte de gente estudou comigo. Você vê, às vezes você passa uma informação para um cara aqui e aquela informação parece que fica adormecida ali e tal. Aí você encontra um cara uns 5 anos depois, aí você começa a ouvir aquelas informações que você passou há muito tempo, as coisas começam a florescer, né? Porra. Você falou aqui, a gente estava conversando aqui um pouco antes, você falou, pô, até hoje eu toco ideias que você me passou naquela época. Sempre. É, muito louco isso, né? Porque fica, né? O meu processo é muito parecido também. Eu lembro quando eu fui estudar com o Gil Giorgio, eu tinha, sei lá, 19 anos, tem coisas que eu faço daquela época. Misturei tudo com o Hélio Delmiro também. Aí você foi estudar com o Elinho, né? Aí fui com o Hélio, aí... Privilégio danado estudar com o Elinho, né, cara? Genial ele, né? Gênio absoluto, cara, até hoje... Pra mim é matriz. Eu acho que o Elinho ele é a matriz, uma das matrizes fortes da guitarra brasileira. Ele e o Heraldo, eu acho que são os dois pilares, assim. Né? O Hélio pra mim foi a matriz, né? Negócio mesmo de tocar hoje em dia, assim, as coisas que eu tento mais copiar, assim, tocando é o Hélio, assim, tipo, o cara que eu mais tento pegar as coisas. E aí depois tive aula Fiz 5 aulas com o Ginga, bicho. Aí o negócio abriu a cabeça total. Porque o Ginga dando aula. Fiz 5 aulas com o Ginga. Deu aula mesmo? Mas foi uma aula de abrir a cabeça, assim. Porque na época eu comecei a ter uma visão da música, toda aquela visão, né, que a gente tem da coisa funcional. Já tinha estudado, que se me mandou tocar lá nos Estados Unidos. Eu fiz aquela escola de música. Aí eu voltei com a cabeça toda funcional, tudo esquematizado. Pode crer. Quando você veio estudar aqui... Chegou uma hora que eu lembro que tua mãe perguntou assim, você acha que ele deve vir mesmo? Falei, cara, eu acho que... Várias apostilas. Manda esse cara pra fora. Eu tava aquelas coisas todas de harmonia, tudo na cabeça esquematizado, com o Hélio também e tal. A gente conversando sobre aquilo que você tinha me ensinado, no fundo era o mesmo assunto. E aí chegou na hora do Guinga, o Guinga falou, porra, vai no som, vai no sentimento, outra coisa e tal. Aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, pô, então agora eu vou... se libertou, né? E aí eu somei, né? Na verdade, eu somei, assim, as coisas que eu tinha aprendido contigo, com o Hélio, com os Estados Unidos. Aí eu somei com o Ginga, que era uma visão totalmente da música, assim, na intuição, na prática de ouvir tocar. E aí abri meu repertório, comecei a ouvir repertório de orquestra, de coisas que eu não ouvia antes, né? E aí depois eu fiz aula com o Tardelli agora, já 5 anos que eu tô com o Tardelli, que aí é justamente essa libertação total, é a transcendência, ele mostrando novas possibilidades de instrumento, de o Tardelli tem uma pesquisa incrível, né, cara? Transcrição, relaboração, né, que foi o projeto que eu estava desenvolvendo. Então Tardelli hoje em dia é meu mentor, assim, principalmente artístico, né? Eu faço uma música nova, aí você quer mostrar para alguém e tal, e aí o Tardelli mexe nas músicas, a gente trabalha junto nas aulas. Aí hoje em dia esse famoso X-tudo da música, mistura tudo e toca. Eu pergunto, o que você toca? Eu falei, sei lá, bicho, toco música, sei lá, um pouquinho de bossa nova, um pouquinho de samba, não toco nada então, deixa pra lá. E como é que foi o teu estudo lá nos Estados Unidos? Foi bacana isso? Foi importante? Foi aquela escola que você me indicou, né?
Los Angeles Music Academy. O Lama, que é a escola do engraçado que, tipo assim, essas coisas Frankenberg, eu acho que acrescenta mais na vida do que no violão, porque você tendo experiência de estudar fora, morando sozinho e tendo que levar música a sério, porque no começo eu não levava música a sério, tipo, eu tocava, estudava assim, mas eu tipo, não tinha uma disciplina diária com a música. Ficava surfando também? Não, até hoje eu surfo todo dia, mas hoje em dia eu falei, não, tem que tocar todo dia, porque agora eu faço isso, então tem que tocar todo dia, tem que estudar, fazer alguma coisa, compor. Então eu não tinha esse compromisso diário. Então quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, não, agora eu tenho compromisso diário, porque eu já investi nisso aqui, eu não vou largar mais, é o que eu gosto. Então lá eu tinha um compromisso, né? Os caras davam uma porrada de conteúdo, uma porrada de matéria. Então a escola americana funciona assim, os caras dão um monte de coisa e o cara não assimila na hora, mas ele pega aquele material, é igual que você fez os livros em cima do... Exatamente, você pega e vai amadurecendo, vai transformando aquilo numa coisa sua. Fez os livros em cima desse material todo que você entendeu daquele jeito. Então pra mim foi importante mais como vida mesmo do que como material, porque o material mesmo, muita coisa assim já... Não sei pra onde foi parar aquilo ali, já guardei um baú desse tamanho de livro assim, ó. Fui dando as apostilas. E as tuas influências? Quem são as tuas influências mais fortes assim? Caraca, influência, isso aí é uma coisa... Cara, hoje em dia eu já escutei tanta coisa misturada assim, de tudo. Jazz, assim, naquela época meu pai chegou aqui na aula contigo, falou, meu filho, você tem que ouvir música e tal, que meu filho tem que ouvir? Nelson, escreve um negócio aí pra ele, acho que você escreveu um monte de cara, Bill Evans, Charlie Parker, não sei o que lá, eu fui ouvindo tudo, Oscar Peterson, jazz, aí fui ouvindo Oscar Peterson, Charlie Parker, Bill Evans, Hélio Delmiro pra caramba, Wes Montgomery, aí fui ouvindo jazz, ouvindo pra caramba, aí depois fui pro clássico, aí clássico eu vi Villa Lobos, Bar, muito Villa Lobos, muito Bar, Beethoven, aí toquei os negócios do Barrios na faculdade, adoro Barrios, aí eu escutei os orquestrais, Debussy, Ravel, escutei Mozart um pouco, não tanto quanto deveria, Beethoven também. Aí peguei música brasileira, caí pra dentro da Bossa Nova, toquei com o Emílio Santiago, aí tive que ir pra dentro da Bossa Nova, tocava no baile do Orlandiva, aí escutava muito sambalanço, Bossa Nova. E aí já escutei também choro um pouco, tem uns choros meus pra violão, Garoto, Radamés, Hermeto, Egberto Gismonte. Dos guitarristas brasileiros. Além do Elinho, que você já falou. Além do Hélio? Toninho é peso pesado. Toninho e Hélio na guitarra, assim. Pô, até desculpa com os outros guitarristas, adoro vocês, mas... Pô, desculpa, mas... Todo mundo curte os caras que você tá falando. Toninho e Hélio. Unanimidade, pô. No violão brasileiro, Ginga, pra mim, compondo pra violão... Tanto genial, na canção, pra mim... canção, tem que falar de canção, porque eu também gosto de compor canção. Então, pô, pra mim, Ginga, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Tom Jobim, né, o nosso pai de todos. E... tem o Nazaré, Pixinguinha também. Ou seja, todos. Baden Powell, né? Mas vamos fazer um do Toninho, cara? Toninho, então, vamos fazer. Dedicar minha mãe, porque minha mãe se amarra nessa música, então, pô, tem que fazer uma música pra minha mãe, porque... Ela que tá segurando a peteca. Ainda, né? Pô, minha mãe... Vamos lá, vamos fazer um beijo partido aqui.
Lindo, pô, arrasou. Porra. Agora mostrou as influências do Elinho aí, agora todas. Porra, caraca. Tem a gravação dessa. Tô até babando aqui, não consegui nem falar, porque o Hélio gravou essa música. E botou um vídeo no YouTube assim, que ele faz um solo assim, que tipo, tudo que eu fiz aqui não chega nem a, tipo, pô, o solo que ele faz é tipo uma coisa lindíssima, as melodias que ele cria, assim, as coisas. Aí eu tava tocando aqui, tava emocionando, lembrando desse solo que ele fez, assim. Porque... deu pra notar. Não, eu pensei que era um filme, né? Não tava tocando, eu tava lembrando ele tocando, né? Hélio, pô, obrigado. Deu pra ver. Eu tenho muita, assim, respeito, assim, às minhas pessoas que me ensinaram, pô, você, o Hélio, o Ginga, o Tardelli hoje em dia, assim, um cara que eu respeito muito, me ajuda muito, então música é isso, essa troca, né? Esse convívio afetivo também com a pessoa, então acho que a música sai disso, acho que o resto, o material, a coisa que a gente aprende depois é uma mera consequência, principalmente essa troca mesmo com a pessoa, né? As pessoas conversam, pra mim a música vem disso. É isso aí, né? É um bate-papo musical, né? É. Eu tô vendo também que você tem composto muita coisa para violão solo, vi umas coisas no YouTube bacanas e tal. Como é que é essa onda aí? Você achou um caminho, achou uma veia? Pra mim, a coisa que eu mais gosto de fazer é compor para violão solo. A coisa que eu mais gosto de fazer, tipo assim, porque eu gostava muito de tocar, improvisar e tal, mas o lance pra mim, com mais vontade mesmo, eu mais gosto de fazer é compor. Porque eu não sei explicar, mas porque a gente compõe, a gente fica aquela coisa, aquela contemplação, aquela coisa artística que pra mim é o lance. O lance também de tocar, estudar técnica, estudar escala e tal, que eu já estudei muito, até hoje eu estudo, é legal, mas assim, o que eu gosto mais de compor, porque eu fico naquele lance da arte mesmo, da contemplação, né, de ouvir, de botar pra fora ideias e uma busca que não tem fim. Lógico que também improvisação, jazz também é uma coisa que não tem fim, mas esse universo pra mim é o que mais me atrai, porque as coisas que eu tenho escutado ultimamente não são improvisações, são coisas mesmo, músicas fechadas, né? Então Vila Lobos, Bach, Agostinho Barrios, esses caras assim, Ginga, né? Então essas coisas da composição é a coisa que me fascina. Então eu tenho composto muita coisa para violão. E meu disco mesmo, né, que eu fiz, o Matrizes, que foi só de música minha, tudo autoral. Então às vezes quando eu vou tocar assim nos lugares, até hoje, antigamente eu ficava tocando muita bossa nova, muito jazz, então hoje em dia eu falo, não, tem que tocar minhas músicas, senão se eu não tocar ninguém vai tocar. Então aproveita e faz uma pra gente. Vou fazer uma música minha chamada Maracatu, que é uma coisa também
É isso aí, lindo, pô. Lindo, lindo. Obrigado. Pô, Maracatu. Parabéns. Pô. Jean, obrigado por ter vindo aqui, isso, cara. Foi um barato te receber, bom demais. Pô. Vamos fazer o... Obrigado. Ati. Porra. Caramba, e que música. Samba também. Porra, boa beça. É isso Tô até com a bunda morbente aqui, né? Cadê? Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço.
Beleza, Juan? Obrigado. Boa. Gente, eu tô aqui com Juan. Juan. Eu falei, beleza, Juan, lá no Isso fim. que eu ia te falar. Então muda aqui. Tu cumprimentou, falou. Então quando eu cumprimento de novo. Vai ter que editar? Não, vai.